Olá, pessoal. Aqui é a Mônica. Eu falo sobre autismo. O meu canal é muito bacana, tem um bocado de vídeo diferente, porque eu não falo só tecnicamente. O meu assunto hoje é um assunto muito interessante: o contato visual do autista. Comentem, dê like, compartilhem e se inscrevam no canal se for muito interessante para vocês. É uma reclamação geral da pobreza do contato visual do autista. Quando ele tem cerca de 3 anos, que é quando o diagnóstico é mais comumente fechado, ele praticamente não olha no olho da gente, na cara da gente. E não é só a mãe, não. São todas as pessoas. Ele não olha na cara de gente, vamos dizer assim. Como eu tenho muita experiência com o meu filho, eu quero contar para vocês um pedacinho do que acontecia com ele para ficar mais claro. Até 3 anos, ele me olhava, não era daquele que me encarava muito, não. Olhava para todo mundo. De repente, ele começou a ter sintomas autísticos muito declarados o olho dele fugiu. Gente, e o olhar é uma coisa tão importante, porque o olhar trabalha com a interação social, com a interação cognitiva. A gente conhece uma pessoa olhando dentro do olho dela. Então, se você tem um filho, que eu acho assim a pior coisa que existe, que é autista, e ele não olha no seu olho, isso te detona, acaba com você. E a gente começa a pensar que é uma doença. No começo eu pensava, quando ele começou a não olhar assim, eu pensava que era uma coisa neurológica. Claro que existem componentes genéticos, neurológicos, sociais. Claro, é um espectro, né? É um multifacetado, o tal do TEA, né? Então, uma coisa que é bem importante a gente saber: o sistema subcortical do cérebro é o responsável por, por esse contato, para facilitar. Se você tem algum problema nesse sistema, você já tem dificultador, que palavra difícil, tá? Porque eu estou com dificuldade de falar essa palavra. E não é impossível você reverter isso, mas é muito mais difícil. E o sujeito autista, né, ele tem problemas de comportamento, problemas sensoriais, problemas digestivos, audiovisuais, de tato, de audição, né, que é o audiovisual. Ele tem comprometimento neurológico nessas áreas, que também não são comprometimentos, falam, não, acabou. As áreas estão lá, mas elas são comprometidas, não são iguais a de todo mundo. Eles estão num mundo de gente normal, né? Então, para eles é difícil esse tipo de coisa. E eu pensava, por exemplo, né, do meu filho, ai, adoeceu, ele não consegue mais firmar o olho. Aí eu comecei a reparar que ele firmava o olho na televisão, ele firmava o olho me olhando de lado, ele me olhava de esguelha, ele firmava o olho para muitas coisas, era só o contato pessoal é que era danificado. E isso, gente, é muito ruim, porque o olho, principalmente para uma pessoa que não fala, ele faz parte da comunicação. Então você já tem um cara ou uma cara que não fala, não se envolve muito com o mundo, não faz contato visual com você. Então, gente, isso aí é uma coisa muito danosa, mas a gente tem que respeitar esse enquadre neurológico para a gente conseguir trabalhar com o remanejamento desse contato, porque ele é muito importante. E se a gente conseguir chegar no autista, através das nossas ações, a gente vai conseguir que esse contato seja estabelecido de forma mínima, média, máxima e até exagerada, como hoje meu filho tem. Ele encara a gente hoje e ele vai dentro da sua alma. E eu olho para o olho dele quando ele faz isso, o olho dele está me contando milhões de coisas que muitas vezes eu não sei traduzir nem em palavras. E eu não vejo só o Pedro fazendo isso. Esses dias, semana passada, teve aqui na porta
um colega dele de escola, que até é amigo, não sei como que autista é amigo, autista e severos são amigos um do outro, mas esse rapaz, eu conheço ele desde que ele tinha 3 anos. Ele agora tem 28. Ele estava dentro do carro e tinha uns tempos que eu não via ele. Aí eu coloquei a cara dentro do carro assim, falei, oi, Pedro Henrique. Ele estava com a cabeça assim, gente, assim ele continuou. Aí eu virei para ele e falei assim, Pedro Henrique, eu não acredito que eu, com essa saudade que eu tô sentindo de você, eu vim aqui te ver. Você não vai olhar para mim? Dá uma piscada aí, cara. Ele olhou, riu, voltou lá para a pose dele. Olha que legal isso aí, né? Isso é muito bacana. Esse contato, às vezes, ele advém de uma interação de palavra, comunicação. Eu pedi para ele usar. Porque às vezes o autista, às vezes, ele não tem essa mesma ligação social comum, às vezes ele não sabe que ele precisa usar determinada coisa. O mundo é muito diferente para ele, né? E a gente tem que pensar também de cultura. O olhar, o encarar, ficar olhando mesmo para uma outra pessoa que está na sua frente, por exemplo, ocidentalmente, é tido como sendo uma força, uma pessoa que tem segurança, que não tem medo. No Oriente, tipo Japão, China, esse olhar aí é desrespeitoso. Eu não conheço assim, relatos de autistas chineses e japoneses, não. Eu queria até ver se tem uma coisa a ver, né? Se lá os autistas olham menos ainda, né? Porque não tem esse costume. Mas, quando a gente pensa nesses termos, né? O que a gente pode ver do autista que está ligado com o que a gente também sente? Se eu tenho insegurança, se eu tenho uma hipersensibilidade a tudo, à luz, ao calor, ao frio, eu tenho uma hipersensibilidade também de perceber que a coisa não está boa para mim. Então, o autista, ele sente esse olhar incomodando, tá me agredindo. A energia que tá vindo dele, às vezes não é bem entendida, porque às vezes é um olhar bacana, até de amor, e o autista não entende, ele não decodifica isso. E aí, a gente tem que passar o tempo todo da vida da gente trabalhando com ele, porque, gente, vejam bem, como faz falta esse olhar? O cara não fala, o cara não tem independência. O olhar, ele conta muita coisa de todo mundo. Quando a gente olha de jeitos diferentes para diversas coisas, diversas pessoas, diversos sentimentos que a gente tem na hora, a gente está se comunicando. O autista também. Então a gente tem que entender que essa coisa dele não olhar já é uma comunicação. Eu não dou conta de sustentar o olhar que vem com tanta energia, que vem com tanta carga, que vem com tanta genética, porque o olhar de todo mundo vem com a genética dele, a hereditariedade dele. Então, isso tudo é muito difícil. Mas, tem saída? Tem saída. A coisa tem que ser com muita perseverança e você tem que ir puxando o autista com tarefas alternativas de imagem. Se você não trabalha com comportamental, você tem que ir puxando ele dentro dos sentimentos dele para ele acabar. Isso acontece com os autistas quando eles amadurecem. Eles acabam entendendo, de forma às vezes até um pouco diferente da nossa, para que serve aquilo. E eles vão crescendo, como eles vão sendo estimulados, eles vão melhorando. Agora, a gente também, é uma coisa que a gente esquece quando a gente globaliza o TEA, a gente esquece da personalidade da pessoa. Tem pessoas que são mais carinhosas, mais afeitas, mesmo sendo autistas. E tem pessoas, como esse Pedro Henrique, por exemplo, eu acredito que é assim que acontece, que ele é uma pessoa mais fechada, mais reservada. Isso é de personalidade. Não quer dizer que nasceu autista e perdeu personalidade. Então, isso tudo tem que ser, vamos dizer assim, tem que ser respeitado, né? Agora, eu, de experiência própria, que, gente, eu quero ter 1 milhão de autistas amigos, porque eu tenho um monte de autistas que eu conheço, eu comecei a perceber isso. Eles vão crescendo,
eles vão melhorando. Tem autista adulto que não fica tão bacana nesse negócio de encarar, mas já melhora isso aí. E acontece uma outra coisa também, a gente também acostuma com o jeito de olhar, porque assim, de esguelha, todos eles olham pra gente. Isso é interessantíssimo. Então, a gente começa a ler nessa esguelha o que estão querendo dizer, não é assim? E eu resolvi falar desse assunto hoje porque eu acho muito importante, porque eu acho que é muito angustiante, principalmente para a mãe, viu? Papai, para você também é, mas para uma mãe é muito angustiante o filho dela não olhar para ela, porque o olhar ele nomeia o outro, ele faz o outro acontecer. Se o meu filho não olha para mim, eu não sou a mãe dele. É muito angustiante isso. Mas a gente tem que ter paciência, perseverança, porque isso tem melhoras com o desenrolar do tratamento. A gente só não pode deixar de tratar o negócio, né? Não pode esquecer isso, ok? Gente, de novo, se você gostou do assunto hoje, comente, dê like, compartilhe, se inscreva no canal. Um beijo, tchau, tchau.